No ventilador, faltou luz e ela acabou tropeçando no ventilador. E ela fraturou os 2 braços. Ela mora em Viamão e só conseguiu ser atendida no hospital mais de 6 horas depois da queda. Isso aqui em Porto Alegre. Balança essa vergonha aí. É horrível, é horrível, é horrível. Uma semana de muita dor, braços engessados e dependente até para se alimentar. A virada de ano da dona Vera Vidal Lima, de 77 anos, foi assim. É que pouco antes de 2020 começar, o bairro onde essa senhora mora ficou totalmente sem luz. Sem conseguir enxergar, ela tropeçou e caiu sobre os 2 braços. Aí não tinha luz, estava tudo escuridão, né? E eu me esqueci do ventilador no caminho, em cima de um banquinho pequenininho que eu tenho. Mas não me lembrei nunca mais, né, moço? Levantei e fui com tudo, né? A maior indignação não é pela falta de luz, porque isso é comum acontecer em qualquer região. Porém, o descaso da CE, onde os meus vizinhos estão muito, mas muito irritados mesmo, é o descaso deles virem, olharem que estava pegando fogo nos 2 postes, simplesmente desligaram a rede de toda a rua e foram embora, retornando apenas no dia 2. Ou seja, deixaram todos, né, a ver o Réveillon, só enxergar os fogos. O problema começou a piorar quando a dona Vera foi encaminhada da UPA para o hospital de Viamão. Foram quase 6 horas aguardando por atendimento e nada. Mesmo gritando de dor, nenhum médico aparecia. Foi quando a família decidiu levá-la de carro até o Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre, a 30 minutos daqui. Tinha bastante gente, então, no hospital esperando por atendimento. Lá na sala de espera que eu estava, que primeiro eu fui para uma sala de espera. Depois me chamaram, a minha guria me levou lá para o médico. É isso que eu tenho a dizer. Agora, mas não tinha médico, né, no hospital? Eu acho que não. Nem para aquele pessoal que estava ali, né? Se tivesse médico, o pessoal tinha para mim, tu não acha? Agora tu vê, da meia-noite do dia 31 ao meio-dia do outro dia, o que eu não sofri. Claro, ainda vim louca de dor, porque eu não tomei medicamento. E agora começa outro desafio, é que a dona Vera precisa de acompanhamento médico para que a recuperação seja eficaz. E isso depende de conseguir horário com um especialista. A gente espera que não só o atendimento da minha avó, mas que de todo mundo que esteja necessitando de atendimento em Viamão, que seja o breve possível, porque nós não estamos pedindo favores, né? Eu acho que todos nós pagamos aqui os nossos impostos, que ela sabe que ela não está sozinha, que ela tem uma família grande e que vai brigar por ela. E tem que brigar mesmo. Mas tem que brigar mesmo. E a gente gosta de, né, não apenas de mostrar, mas também de abraçar esse tipo de briga. Até porque a gente vive num país, eu falei agora há pouco de pessoas que morrem por falta de medicamentos, né? E teve o escândalo lá de Juí, do Hospital de Caridade. Caridade, a gente sabe que caridade é essa. Mas a gente vive num país também que tem um Estatuto de Idoso. Bom, a minha leitura sobre o Estatuto de Idoso é a seguinte. Na Europa, não precisa de estatuto de idoso para se preservar os direitos dos vovôs e vovós. Na Europa, o idoso ele é extremamente bem tratado. Na cultura oriental, lá no Oriente, principalmente no Japão, o idoso ele é quase que uma figura sagrada. Aqui no Brasil, é exatamente o inverso. Tudo é complicado para a pessoa de idade. Tudo mas não é, Sérgio? Tudo é e nós temos o Estatuto de Idoso, que eu não sei, ele existe, mas ele não é respeitado. Não é respeitado, imagine. Primeira coisa, né? Para moradores de Viamão e de outros municípios aqui da região metropolitana, até alguns bairros aqui de Porto Alegre, a passagem de ano, luz, só olhando no céu os fogos, né? E olhe lá, né? E olhe lá. O pessoal passou sem água e sem luz. É uma vergonha isso daí. Vergonha. Uma baita de uma vergonha. E aí, no caso dessa senhora, como faltou a luz no escuro, tadinha, dificuldade de locomoção, esqueceu que tinha colocado lá o ventilador, até porque desligado, não tinha luz, não ouviu barulho, tropeçou, caiu, quebrou os 2 braços. 6 horas, ela esperou 6 horas para começar a ser atendida. Ah, que absurdo. Isso é uma ofensa a todos nós. Não apenas a dona Vera, né, a filha, os netos. Não, a todos nós. Eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido. Eu não tenho mais vô, não tenho mais vó, mas eu tenho os pais. Meu pai com mais de 80 anos, minha mãe com 73, indo para 74 anos.
Meus pais que agora dia 10 completam 50 anos de casados. Isso é uma vergonha, o que se faz com o idoso no Brasil, a começar pelo que é pago pela Previdência Social. Isso é uma humilhação, uma humilhação. E aí adianta, tem lá, mas tem o Estatuto do Idoso, tem uma delegada. E olha o que aconteceu com a dona Vera. Você imagina a dor para uma pessoa que aos 77 anos ela tem 7,7. Você imagina, mas não trabalhou, mas quem disse que não trabalhou? Se não trabalhou fora, trabalhou em casa, e trabalhou muito mais em casa. E se trabalhou fora e em casa. Passar por uma humilhação dessa, porque isso é uma humilhação, é um constrangimento, é quase que uma tortura para uma mulher de 77 anos ficar 6 horas com fortes dores nos 2 braços fraturados. Isso é uma vergonha, gente. Uma vergonha. Se esse país fosse sério, eu já falei inúmeras vezes, né? A gente tinha que ter, o povo tinha que ter oportunidade de decidir por uma prisão perpétua, uma pena de morte. Deveria ter, mas não podemos, né? Não podemos decidir por isso, porque são cláusulas pétreas. A atual Constituição não permite isso. Não cabe aí uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Mas, fala a verdade, se um caso como esse, de uma idosa de 77 anos, chegar numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento,